Olha, a Gisele está colocando uma situação interessante. Boa noite, Gisele, bem-vinda. Rogério, que falta para a OTAN e a Aliança Eurasiana declararem guerra explicitamente? Eu acho que hoje ainda não interessa para nenhum dos lados envolvidos uma declaração de guerra explícita. Sob o ponto de vista do aspecto da análise do lado da Rússia, eu penso que a Rússia esteja, nesse momento, ganhando em relação... É só ver o câmbio do rublo. É só ver os países que têm transado comercialmente, transacionado comercialmente com a Rússia em suas próprias moedas, inclusive no rublo. Os novos mercados que têm sido objeto, inclusive, de acordos de cooperação e de direcionamento de petróleo e gás, como a Índia, como a China e a própria Turquia, que realmente é difícil de entender o jogo do Erdogan, né? Porque faz esse gesto em relação ao Putin, à Rússia, e após declara ontem, na cimeira da Crimeia, que a Crimeia deve ser devolvida imediatamente à Ucrânia, né? Então sinaliza para um lado e para o outro. É muito complicado. Mas não vamos entrar nessa questão da Turquia. A gente poderia entrar também na questão do Cazaquistão. O presidente Kazakh, que foi a Baku, capital do Azerbaijão, também reiterar, juntamente com o presidente do Azerbaijão, que nos surpreende, que fala em relação à Crimeia e a próprio Donbass como territórios ucranianos. É outra situação bastante complexa. Mas entendamos que comercialmente, a nível logístico, a nível geopolítico, de concepção geoestratégica, que a Rússia não esteja desesperada para que esse conflito termine em função de uma série de ganhos econômicos. Não tem criança nessa história, tá, pessoal? Que estão acontecendo, tá? Uma série de ganhos econômicos. Por outro lado, gente, para a OTAN e para a União Europeia, é muito complicado assumir uma postura de guerra aberta contra a Rússia com a conta de luz subindo 1000% na Alemanha, com a conta de luz subindo 100% em um mês na Áustria, com a conta de luz subindo 400%, 500%, 600% em um ano na Itália, com as empresas deixando esses países. Porque a justificativa para as populações locais, por mais que elas estejam, os seus sensos de percepção estejam administrados pela grande mídia, por mais que assim seja, qual a justificativa para que esses sacrifícios sejam exponencialmente acirrados ou exacerbados? Qual é a justificativa? Os valores que o Macron e que o Johnson têm defendido. Resta saber se a sociedade europeia, ainda em relação ao seu senso de percepção, está tão à mercê assim da ideia de que os valores que eles dizem defender, e aí quase que já entrando no mérito do que são esses valores, efetivamente compensariam um empobrecimento sob todas as éguas dos países que estão envolvidos nesse conflito. Então, é como se tivesse uma certa vergonha. Obrigado, Yasser, obrigado pelo superchat. É como se os envolvidos nessa contenda tivessem uma certa vergonha de assumir suas reais posições. Tá? Eu vejo dessa forma. Agora, concordo com o Marcelo. Um abraço, Marcelo Bangoim. O caldeirão está esquentando e os globalistas estão jogando gasolina. Concordo. Agora, aonde essa gente quer chegar, sinceramente, Rafael, você lembra, o seu comentário é muito bom, você lembra quando começou esse conflito? Eu digo, olha, tudo é dinheiro. É poder e dinheiro. Né? Me contrapus aí uma série de análises, essas análises em massa da mídia hegemônica, que ainda aqui no Brasil insistem, depois de 6 meses, que se trata de um conflito por valores. E, quando falamos em valores, como se contrapusessem regimes autocráticos, regimes fechados e regimes democráticos. Não me parece, e aqui eu queria falar especialmente para o sujeito que se identifica com a tese dessa democracia defendida por Macron e por Johnson, não me parece, por exemplo, que no período onde nós fomos assolados por essa triste, tremenda pandemia, que nós pudéssemos todos expor livremente nossos modos diferentes de pensar, sem que fosse evocada uma verdade quase que suprema, sem nenhum trocadilho, vinculada à ciência, vinculada à civilização. Então, quer dizer, médicos foram muitas vezes constrangidos, impedidos, até redes sociais suprimindo comentários de médicos que não estavam em consonância com todas as medidas que eram anunciadas pela organização multilateral, que foi sempre respaldada por esses poderes em Paris, em Londres, em Washington e tudo mais. Então, vejam, senhores,
de que liberdade, de que democracia que nós estamos falando. E de que liberdade, de que democracia nós estamos falando, que estamos numa condição onde estamos na berlinda quando se trata de uma divergência, ainda que uma divergência pautada em aspectos totalmente admitidos por profissionais. Por exemplo, a discrepância. Vocês assistiram aí. E eu não estou fazendo aqui juízo de valor, não estou tomando lado não, tá, gente? Mas o que me deixava sempre bastante intrigado era que você tinha aí uma CPI, por exemplo, da Covid. E você tinha ali visões controversas, né? Médicos, cientistas, epidemiologistas, virologistas com visões controversas. Agora, parece que quando os valores de um determinado grupo eram contraditados, havia quase que uma histeria coletiva no sentido de atribuir negacionismo, de atribuir trevas, de atribuir sentimentos obscurantistas àquele grupo que não concordava com a tendência hegemônica. Tá? Então, o que eu vejo, será que o povo na Europa, dei um pequeno exemplo, será que o povo na Europa está disposto a patrocinar uma guerra aberta para a defesa desses valores, que são valores praticamente que não admitem, né, a controvérsia? Que tipo de democracia é essa? Eu não tenho como, gente. Eu não tenho como sonegar essa análise. Aí é uma análise, é uma percepção. Também não estou... Seria até paradoxal, eu não estou dizendo que sou dono da verdade, mas é absolutamente absurdo que nós possamos sonegar aí um fato de que muitas agendas têm vindo, a agenda ESG, por exemplo, é outra. E quem quiser, de alguma forma, discordar, tem sido banido em todos os sentidos e todas as formas. Então, o que me preocupa, gente, não é o fato de pessoas, eventualmente, defenderem a democracia, porque eu também defendo a democracia. O que me preocupa é a ideia de que não seja imposta uma verdade de cima para baixo, que qualquer tentativa de debate que possa ser feita de maneira natural seja vedada. Então, vamos lá. Pode o Macron ou o Johnson virar para a sua própria população, os italianos, os espanhóis, os portugueses, e dizerem, olha, nós vamos uma guerra aberta na Rússia, nós vamos mandar nossos jovens para lá, ou nós vamos lançar nossas armas mais sofisticadas, mais letais, porque nós estamos aqui a defender valores? Na realidade, o que me parece é que é um grande jogo de duelo pelo poder da hegemonia econômica. E, claro, a hegemonia militar é utilizada para a extensão desse processo. Tá? Quando termina a diplomacia, naturalmente, começam os conflitos militares. Tá? O grande ponto e a grande preocupação que existe nesse momento é que a corda está esticada. Tá? A corda está esticada e não está pouco esticada, não. Tá? Entendam, por exemplo, que esses ataques que estão acontecendo contra a capital ucraniana, eles podem estar acontecendo, eu não estou dizendo que estejam acontecendo, mas já podem estar acontecendo contra as infraestruturas mais delicadas. Por quê? Porque nós vimos que rodovias e ferrovias que estavam sendo poupadas não estão mais. Então, já estão sendo atacadas, tá? Já estão sendo atacadas. Hoje a gente recebe a notícia que o Irã e a Rússia utilizarão as suas próprias moedas para trocas comerciais, que a Arábia Saudita e a Índia podem também sinalizar um movimento nesse sentido. E tudo isso é muito delicado porque nós estamos contestando hegemonias econômicas, culturais, de informação e de percepção que já estão há muito instaladas. É muito difícil para alguém que é detentor dessa hegemonia aceitar sem nenhum tipo de atuação mais dura. Tá? Então, quero repetir, a situação é grave no campo de batalha.